Você está sabendo respeitar os seus limites? Os seus limites da sua saúde física, da sua saúde emocional, os seus limites nas suas relações do trabalho. Se você está com dúvida, não sabe responder, ou já em alguma dessas você falou que não está respeitando, fica aqui comigo, que é desse assunto que a gente vai falar hoje. Eu sou Carlos Castro Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. A gente vai ler um texto, depois a gente vai dividir algumas reflexões aqui, eu e você, tá bom? Galera, o texto que eu tenho hoje é do site personare.com.br. Se não me engano, é a primeira vez que eu estou trazendo um texto deles aqui, né? E um abraço para todo mundo aí desse site, certo? Aqui eu tenho um texto na página de desenvolvimento pessoal com o título Você respeita os seus limites? Vença a resistência em reconhecer suas limitações e viva mais feliz. Escrito por Ceci Akamatsu. Um abraço, Ceci, para você também. Um beijo bem grandão aqui, meu e do canal, meu, Carlos, e do canal Creme do Milho. E aqui é um texto atualizado em 8 de setembro de 2025. Respeitar seus limites físicos, emocionais, mentais e espirituais é uma prática essencial para viver mais e com mais equilíbrio e verdade. Mas será que você faz isso de verdade no seu dia a dia? Você respeita os seus limites ou você força seu corpo a permanecer acordado mais horas do que ele aguenta? Tem dificuldades em dizer não para os outros e acaba se sobrecarregando. Entre em relacionamentos ou situações para as quais não está preparado emocionalmente? Obriga sua mente a funcionar mesmo quando ela pede descanso? Se você respondeu positivamente a essas perguntas, vamos conversar. O que acontece quando você não respeita os seus limites? Quando não respeitamos, corremos o risco de mal utilizar o nosso corpo, causando lesões e danos. Da mesma forma, pessoas insatisfeitas com suas aparências, por exemplo, podem desenvolver transtornos alimentares, como anorexia ou se machucar ao exagerar nos exercícios. Assim como se alguém tem diabetes ou alergia, mas insiste em comer o que faz mal, agrava a sua condição. Aí tem um intolerante à lactose, né, a glúten, né? Esse é um exemplo, excelente exemplo. Continuando aqui. Assim, também são igualmente nocivos os desrespeitos às nossas identidades emocionais, mental e espiritual. Normalmente focamos no que gostaríamos de ser e não necessariamente em que realmente somos. Isso leva ao famoso sentimento de vazio. Se a pessoa que desejamos ser está de acordo com os nossos limites, com a nossa real identidade, seremos satisfeitos e plenos. Entretanto, quando nos pautamos pela verdade dos outros ou na ilusão externa e não na própria verdade, isso nos leva a muitos tropeços e dor. Olha que valioso isso, gente. Por que é tão difícil reconhecer nossos limites? Reconhecer os limites na própria identidade nem sempre é um processo agradável. Em um primeiro momento, surge a resistência em aceitá-los. A voz interna do ego negativo ativa medos e insegurança. Vou me sentir aprisionado. Se eu for quem sou, não serei aceito. Vou parecer fraco. Essa voz tenta nos convencer de que precisamos seguir padrões, expectativas e imagens que nem sempre têm a ver com a nossa verdade. Mas é possível mudar isso, aos poucos, se desapegando das ilusões e permitindo que a identidade real aflore com mais leveza e naturalidade. Aí aqui tem continuando, né? O que fazer depois de reconhecer seus limites? Depois de identificar seus limites, é hora de fazer novos acordos com você e com os outros. Trabalhe dentro do que seu corpo aguenta. Diga com clareza que não pode ajudar em algo que o sobrecarregaria. Reconheça que não está pronto para uma situação ou relação e comunique isso com honestidade. Porque o combinado não sai caro, né? É isso. Você não está se afastando da vida, está criando espaço para se rever e se fortalecer. Esses limites não são barreiras, são cuidados necessários e podem ser ajustados com o tempo. É possível fortalecer os próprios limites? Sim, limites podem ser trabalhados e desenvolvidos, assim como músculos na academia. Uma coisa é tentar levantar 100 quilos sem preparo e se lesionar. Outra, bem diferente, é treinar com constância, respeitando o ritmo até chegar lá.
Respeitar seus limites não é estagnar, é crescer com consciência. Os limites se tornam mais flexíveis e fortalecidos quando são respeitados. Como saber se você respeita os seus limites? Observe os sinais, às vezes são sutis, mas sempre presentes. Um leve mal-estar ao aceitar algo que não quer, uma voz interna dizendo que aquilo não faz bem, um sorriso forçado acompanhado de um sentimento de obrigação, aquele peso invisível mas constante de estar em algo que não é seu. Se você sente isso, é provável que esteja indo contra a sua verdade. Mas a boa notícia é, você pode escolher diferente a qualquer momento. Reflexões para entender melhor seus limites. Quando alguém lhe pede algo, você avalia se isso vai ou não lhe sobrecarregar e se realmente deseja atender ao pedido? Quando não atende aos outros, sente-se insuficiente? Sente-se sempre cansado e sugado? Sente-se oprimido ou tem sensações de peso em seus relacionamentos? Precisa atender às expectativas próprias e dos outros, muitas vezes passando por cima dos seus reais desejos? Conclusão. Se você está chegando, se você está perguntando se respeita seus limites e se chegou até aqui, no texto já é um ótimo sinal. Quando nos escutamos e acolhemos nossas necessidades reais, construímos uma vida mais alinhada com o que somos de verdade, evitando excessos e desgastes desnecessários. Negar a própria identidade, ignorando limites internos e tentando se encaixar em padrões externos, pode levar a um sentimento de vazio, frustração e sofrimento. Viver a partir de quem se é e não do que se espera ser permite relações mais saudáveis e decisões mais conscientes. É importante lembrar que os limites não são fixos nem definitivos. Eles podem ser desenvolvidos, assim como se fortalece um músculo, desde que com presença, respeito e responsabilidade. Não se trata de limitar-se para sempre, mas de crescer com consciência. O corpo e os sentimentos oferecem sinais claros, mesmo que sutis, de quando estamos nos desrespeitando. Prestar atenção a essas mensagens internas é essencial para escolher caminhos mais verdadeiros e saudáveis, né? E o mais importante, você não precisa esperar por um momento ideal para começar a se respeitar. A mudança começa em pequenas atitudes diárias, em dizer não quando for preciso, em pausar quando necessário, em reconhecer o próprio valor. Que tal começar agora? Olha que chamada linda, né? Então, terminamos aqui o texto da Ceci, aqui tem a foto dela, Ceci Akamatsu. Ela é terapeuta energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da coleção Personare. Muito bem, aqui tem o e-mail dela, ceciakamatsu@gmail.com. Eu sempre faço muita questão de, logicamente, dar os créditos, mas também quando tem, dar os detalhes e as informações, né, adicionais de quem escreveu o texto, porque nada mais justo, né? Então, muito obrigado, Ceci, e site Personare, portal Personare, um abraço para todos vocês. Eu acho esse assunto interessantíssimo, porque a gente vive hoje numa sociedade que ela força a gente ela invade os limites da gente. Você já percebeu isso? Você está passando por isso? Me conta aqui. Os limites, eles acabam quando a gente percebe as pessoas, né? Quantas pessoas que não passam, a gente não escuta isso hoje em dia? Porque eu tava sábado na minha casa com a minha família, o cara do trabalho me mandou uma mensagem. Porque agora eu não tenho mais final de semana, eu trabalho de segunda a sexta, mas eu tenho que ficar trabalhando, né? Entrando em reunião de final de semana, fazendo material de final de semana. Porque é, é, a pessoa eu não queria fazer determinada situação, eu não queria participar de determinado evento, eu não queria participar de determinada reunião, eu não queria ir visitar a casa daquele familiar que eu não gosto, que eu não tenho afinidade, que aconteceu um monte de coisa, um monte de relação abusiva, um monte de problema, mas mesmo assim
Eu sou obrigado a ir lá no Natal, eu sou obrigado a ir lá na Páscoa, né? Tem um monte de exemplos onde os nossos limites, de uma forma muito, né, invisível, eles não são respeitados. E eu acho que o maior ponto de contribuição aqui é a gente resgatar esses limites na nossa rotina, no nosso todo, na pessoa que a gente é, né? Nas relações familiares, amorosas, profissionais, financeiras, nas relações com a sociedade, né? Com o nosso vizinho, com as pessoas do nosso bairro, e etc, e etc. Então, talvez uma dica, os 2 centavos de contribuição aqui seja assim, eu acho que uma ferramenta muito valiosa, né? E aqui eu estou falando com base na minha experiência, o autoconhecimento. Ele faz com que a gente identifique de forma melhor, mais efetiva, mais rápida, quais são os limites que a gente está disposto a ter nas nossas relações. Pense nisso, pense nisso. Então, a gente vive numa sociedade que o dizer não, né? Ainda mais quando a gente vai para o campo corporativo, o dizer não, ele não pega bem. Você já parou para pensar nisso? Não venderam muito pra gente essa coisa do você tem que ser proativo, você tem que aceitar os desafios, você tem que fazer movimentos verticais que vão fazer você ter visibilidade. Às vezes você tem que voltar 2 casas e dar um passo e não sei o que, não sei. Encheram a gente, né, de lixinhos, um monte de lixo numa embalagem colorida para poder arrotularam aquilo ali como com uma narrativa distorcida e estão fazendo a gente querer aceitar isso. Não vá por aí, hein? Respeitem os seus limites. Seja senhora, seja senhor de si, né? Veja dentro do seu contexto social, do seu contexto financeiro, do seu contexto familiar, ou como você melhor pode lidar com esses limites e se respeitar. Primeiro, a gente acima de tudo, porque quando a gente está bem e quando a gente tem esses limites muito bem identificados, marcados, né? Aí a gente se sente, aí a gente consegue viver melhor, cuidar melhor de quem está ao nosso redor, dar atenção, ter respostas e soluções saudáveis, né? Fazer bons planejamentos, estar presente nas conversas, ter excelentes negociações e etc, e etc. Tá bom? Então, assim, ou a senha, né? Hoje estão se usando a senha, né? Nós estamos em 2026, esse vídeo está sendo gravado em 2026. Não sei quando você vai estar assistindo, mas a senha, que é uma expressão hype que estão usando hoje em dia, é autoconhecimento vai fazer com que os seus limites você identifique melhor e use melhor, sempre a seu favor, os limites que você vê que faz bem para o seu corpo, os seus limites físicos, os seus limites emocionais. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui, dá um comentário, divide um pouco dessa sua experiência, vê se isso faz sentido para você quando você estiver assistindo. Curte, comenta, compartilha com uma pessoa que você gosta esse vídeo, uma pessoa que às vezes você já conversou a respeito que essa pessoa precisa pôr limites nas relações e ela não conseguiu entender direito. É sempre essa ideia, que o canal ele ajude essas pessoas, né, a entenderem, ficarem mais leves e darem um próximo passo mais saudável, mais tranquilo, a pessoa ficar mais serena, tá bom? Um abração para você, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.